Então, retomamos o trabalho da reunião do mês de junho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento, sessão das 9 horas do dia 15 de junho. Nós vamos dar continuidade aos julgamentos. O item 7 da pauta, houve um período de retirada por solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional. O item 8 nós já votamos e ele é um processo paradigma, então o resultado dele se aplica ao item 9 da pauta. Nós vamos ao item 10, então, recorrente município de Bandeirantes do Tocantins, o relator é o conselheiro Ricardo. A palavra, Ricardo. Ok, obrigado. Vamos lá. Bom, estamos diante aqui de um caso em que a decisão recorrida assim descreveu. É um auto de infração de multa decorrente de prestação de informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto sobre a renda retido na fonte, nesse valor de 1.600.000 aproximadamente. O relatório fiscal diz que a informação de trabalhadores e prestadores de serviço ao órgão da prefeitura, né? Estamos falando da prefeitura do município Bandeirantes do Tocantins, na DIRF, a prefeitura foi intimada a apresentar, então, em meio digital, sua folha de pagamento, sua contabilidade, para comparação com dados de DIRF, entre outros, do ano de 2009. Considerando a necessidade de confirmar dados informados na DIRF, foi feito confronto mensalmente entre os beneficiários dos rendimentos indicados na DIRF e o rol de pessoas que receberam rendimentos da prefeitura na folha de pagamento e no balancete de liquidação de empenhos. De tal confronto, visualizou-se que há pessoas físicas com declaração de rendimentos e imposto de renda retido na fonte em todos os meses de 2009 que aparecem unicamente na DIRF e não na folha de pagamento ou no balancete de liquidação de empenhos. Essa situação é relevante para a Receita Federal, haja vista os órgãos públicos municipais não estarem obrigados a repassar à União os valores de imposto de renda retido de seus funcionários e prestadores de serviço, conforme o artigo 58 da Constituição. Com isso, ocorre o controle apenas na DIRF, não sendo possível a União estabelecer o controle financeiro dos valores declarados pela Prefeitura, sendo fato que os beneficiários com imposto de renda retido poderão, após feitura de sua DIRPF, receber valores em restituição, caso sua DIRPF indique isso. O arquivo beneficiários em DIRF sem folha de pagamento e sem liquidação aponta esses beneficiários que constam apenas na DIRF. A Prefeitura, na resposta das intimações, encaminhou diversos contratos feitos com prestadores de serviço para 2009, porém, não se localizou os nomes das pessoas físicas arroladas. Sua impugnação, a Prefeitura alegou preliminarmente afronta ao princípio da imunidade recíproca entre os entes federados. Caso superada a preliminar, que seja imputada a responsabilidade pelo pagamento da multa ao autor do fato nos termos do artigo 135.2 do CTN. A autuada, nem sua representante legal, não praticou, não concorreu, não autorizou, nem se beneficiou com qualquer dos ilícitos apontados no auto de infração. O município de Bandeirantes, em sua atual administração, sempre primou pela excelência e honestidade de seus atos. A chefe do Executivo Municipal, em vista dos inúmeros afazeres que lhe impõem o cargo de prefeita municipal, sempre confiou a posse de seu certificado digital e senhas à pessoa do senhor João Demerson, o qual sempre exerceu o cargo de confiança e, inclusive, era a pessoa responsável na prática pela alimentação das DPFs, em vista do seu conhecimento prático na área, o qual sempre foi utilizado por esta administração. Em total abuso de confiança, fazendo uso direto e pessoal da assinatura eletrônica da prefeita municipal, de forma ilegal e não autorizada, o citado funcionário procedeu com o lançamento de informações que originaram a presente autuação. Diante da descoberta dos fatos gravosos que ensejaram a presente autuação, a prefeita promoveu a gravação de conversa com o senhor João Demerson, cuja cópia do áudio visual segue anexo, como meio de prova do que ora se alega, em cuja gravação o mesmo confessa a prática dos ilícitos ora apontados. A autuada não cometeu nem concorreu com o ato ilícito indicado, o qual fora cometido pelo seu funcionário de cargo comissionado. Logo, é o único responsável pelo ilícito, sendo o município tão vítima quanto a Receita Federal. O
artigo 86, parágrafo 3º da Lei 8981, por tratar da conduta irregular das pessoas jurídicas de direito privado, não se aplica ao caso por se tratar a municipalidade, pessoa jurídica de direito público interno, e aí invoca em seu favor o artigo 137 CTN para que seja imputada a responsabilidade pessoal à pessoa que agiu com dolo específico, a saber, o senhor João Demerson, e não o ente municipal. Bom, a DRJ não concordou. Em sua ementa consta que a fonte pagadora que apresenta informação falsa sobre rendimentos pagos ou imposto de retido na fonte sujeita-se à multa regulamentar prevista na legislação tributária correspondente a 300% sobre o valor que for indevidamente utilizado como redução do imposto de renda a pagar, independentemente de outras penalidades civis, criminais e administrativas. Bom, inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário, onde essencialmente reforça os argumentos já deduzidos na impugnação. Em resumo, alega que a responsabilidade deve ser atribuída ao senhor João Demerson, com base no que preceitua o artigo 135.2, CTN. A multa formal decorre de um crédito tributário que caberia unicamente ao ente municipal, de modo que, se fosse devida, seria para o próprio recorrente. E 3, houve violação ao princípio constitucional da imunidade recíproca. Ao final, pede que se decrete a insubsistência da autuação e, alternativamente, a redução da multa ao mínimo legal, em homenagem a princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. É o relatório. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Não sei se alguém tem algum esclarecimento ou não. Não, pode prosseguir, então. Beleza. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Bom, como se vê, o recorrente não faz nenhuma objeção aos fatos que ensejaram a consequência estipulada no parágrafo 3º do artigo 86 da 8981. Apenas discorda da aplicação da multa, porque entende que ela não poderia ser imposta a um ente municipal, quando este próprio deveria ser o destinatário do tributo informado nas DIF apresentadas. Alega, inclusive, que haveria violação ao princípio da imunidade recíproca. De fato, aqueles dispositivos legais impõem às fontes pagadoras, sem fazer distinção entre pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, a obrigação de proceder às retenções, informá-las aos beneficiários e a consequência para a prestação de informações falsas. Veja-se aqui, vou ler o artigo 86 e seu parágrafo 3º. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto de renda na fonte devem fornecer a pessoa física ou jurídica beneficiária até o dia 31 de janeiro documento comprobatório em 2 vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções do imposto de renda, retido no ano calendário anterior, quando for o caso. E aí a consequência, parágrafo 3º, a fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada a multa de 300% sobre o valor que for indevidamente utilizável como redução do imposto de renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais. Bom, como é ser disso, a partir das referidas informações, os contribuintes pessoas físicas elaboram suas declarações anuais de ajustes. As mesmas informações devem ser fornecidas pelas respectivas fontes pagadoras à Receita Federal com a apresentação das intituladas DIF. Sua principal função é permitir que o órgão faça o batimento eletrônico das informações prestadas. No presente caso, como relator a fiscalização, verificou-se a existência de pessoas físicas que informaram ter sofrido retenções do imposto em todos os meses de 2009 e que estavam amparadas por DIF apresentadas em nome do recorrente. Apesar disso, os correspondentes rendimentos não encontravam suporte nas folhas de pagamentos e balancetes de liquidação de empenhos emitidos pela Prefeitura. Segundo consta da impugnação, com a ciência da autuação, a senhora prefeita tomou conhecimento dos fatos e, assim, descobriu que uma pessoa, o senhor João Demerson, que exercia cargo de confiança na sua administração, teria sido a responsável pela apresentação das DIF com informações falsas, havendo, inclusive, gravado a confissão dos seus atos. Diante disso, providenciou representação criminal junto à Polícia Federal de Araguaína, folhas 92 e 94 dos autos. Foram depois juntados aos autos documentos que atestam o seguimento da investigação no âmbito da Justiça Federal do Estado de Tocantins, lá nas folhas 106 a 120. Para sustentar a multa aplicada, a instância CO invocou o dispositivo do artigo 136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, asseverou que não seria possível excluir o interessado do polo passivo da presente autuação com base no 135 do mesmo CTN, colocando em substituição o senhor João Demerson,
porque ele entende que a responsabilidade da pessoa jurídica pode conviver com a responsabilidade imputada da pessoa física que tem agido com dolo, apesar de reconhecer que não poderia também, em sede de julgamento, incluir este último na condição de responsável. Não obstante, as hipóteses do 135 do CTN estão claramente direcionadas para as situações em que o responsável comete a infração à lei, contrato social ou estatuto, agindo no interesse da pessoa que lhe é relacionada, conforme as circunstâncias estabelecidas em seus incisos. É diferente do presente caso, que se amolda às hipóteses do 137, também do CTN, onde se verifica as situações em que o agente comete infração com dolo específico, para dela tirar proveito próprio. Os ensinamentos do professor Luiz da Achoeira não são bastante elucidativos sobre a distinção, e aí eu vou ler esse trechinho aqui, porque eu achei bastante interessante, para firmar a minha posição, que é bem nessa linha. A expressão agente, empregada no artigo 137 do CTN, não se confunde com o responsável, a que se referem os dispositivos que o antecederam. A evidência de que o CTN cogita de figuras distintas pode ser vista no seu artigo 136, quando se refere à intenção do agente ou do responsável. O responsável, no caso da infração, tem sua responsabilidade regulada pelo artigo 135. São os casos em que alguém, posto que agindo no interesse de terceiro, comete infração à lei, contrato social ou estatuto. O agente, por sua vez, não age no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, nem tampouco cumpre ordem expressa emitida por quem de direito. Age, em síntese, no seu interesse, contra as pessoas por quem responde, contra seus mandantes, proponentes ou empregadores, contra, enfim, as pessoas jurídicas de direito privado que dirige, gerencia ou representa. Assim, quando a atuação se dá no cumprimento da ordem expressa emitida por quem de direito, não há que se cogitar de se aplicar o artigo 137. Havendo infração à lei, será caso do 135, que não exclui a responsabilidade do sujeito passivo originário. A última hipótese de que trata o 137 é justamente a mais comum, aquela em que a conduta do agente, ao lado de caracterizar uma infração à ordem tributária, é simultaneamente um ilícito de natureza civil, já que a conduta se faz contra o mandante, o empregador, ou outro terceiro, em nome de quem e cujo interesse se esperaria que o agente agisse. Não seria aceitável que a pessoa jurídica, por exemplo, levada por um desvio de mercadoria praticado por seu empregado, estivesse sujeito ao pagamento de multa em face da infração que caracterizaria a saída daquelas mercadorias sem o pagamento dos impostos correspondentes. Não haveria razão para que o Estado punisse tal pessoa jurídica. Esta seria vítima, não infratora. Daí a responsabilidade pessoal. Volto ao meu voto. A multa prevista no parágrafo 3º do artigo 86 da Lei 8981, acima transcrito, poderia ser aplicada responsabilizando tanto o município quanto o agente, caso este agisse em proveito daquele. No caso dos autos em que o senhor João Demerson não agiu em proveito do recorrente, onde sua atuação dolosa beneficiou terceiros de quem provavelmente tirou também seu proveito, a multa só poderia ser aplicada em face do agente. O seguinte precedente abraça o mesmo entendimento. Então, eu trago um precedente aqui, lá da segunda sessão, que era quem originariamente julgava os casos de fonte, né, que utiliza esse mesmo entendimento. Portanto, meu voto, há que se dar guarida à pretensão recursal, e eu oriento ele no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação. Então, o relator está dando provimento ao recurso. Na verdade, aqui haveria erro na identificação do sujeito passivo. É isso, Ricardo? Em síntese. Alguém quer discutir alguma coisa? Eu voto. Então, Gustavo. Com o relator, presidente. Andréa. De fato, esse caso aí é bem específico, bem típico, e não há dúvidas, não. Acompanho o relator, presidente. Ok. Flávio. Presidente, eu fiquei aqui pensando se eu tinha que voltar pelas conclusões, até pela citação lá do professor Chueire, que é contra um posicionamento que eu tenho escrito, mas, enfim, eu vou acompanhar o relator porque eu acho que não foi esse o objeto da decisão. A questão da pessoalidade no artigo 135, inclusive tem súmula do CAF afastando o que eu entendo, então eu acompanho o relator. Ok.
Cleucio. Presidente, eu também acompanho o relator. Marcelo. Acompanho o relator, presidente. Ok. Fabiana. Também acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação nos termos do relatório e voto do relator. Ok. Item 11 da pauta, recorrente Master Foods Brasil Alimentos, relator conselheiro Cleucio. Pode ir ao voto, Cleucio. Só um segundinho aqui, presidente. Bom, presidente, esse caso aqui é recurso voluntário. Ele é um processo paralelo dos itens 12 e 13 da pauta. Tá bem. Bom, aqui é recurso voluntário, interposto contra a decisão da RJ, que considerou improcedente manifestação de conformidade apresentada pela empresa indicada acima. Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada, imposta diante do fato de a empresa ter compensado o crédito com débitos tributários, cuja compensação não foi homologada nos termos do parágrafo 17 da lei, artigo 74 da lei 9430. A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação, conforme decisão que se encontra nos autos. A empresa interpôs recurso voluntário distribuído por sorteio para minha relatoria. Este colegiado decidiu por unanimidade converter o julgamento em diligência, conforme a resolução de número tal, uma vez que o processo principal, referente à compensação, não veio apensado ao presente feito. Por outro lado, este relator não tinha acesso ao sistema para saber a situação do processo principal, se houve recurso e qual o resultado do seu julgamento. Assim, decidi ter o julgamento em diligência para que o processo principal da compensação fosse juntado ao presente processo com o respectivo resultado. Cumprida, tendo sido juntada a cópia da decisão de primeira instância e extratos sobre o andamento do processo. O presente processo, referente à multa isolada, foi novamente encaminhado para este relator para continuar do julgamento e seu relatório, presidente. Pode prosseguir? Ok, pode ir ao voto. Presidente, eu nem sei se é o caso de ler o voto inteiro, embora ele seja aqui voto curto, mas aqui já se viu, né, pelo relatório, aqui é a questão de aplicação da multa isolada em compensação não homologada. Na ocasião, lá em março de 21, a gente não pôde julgar porque eu desconhecia o resultado do processo de compensação. E agora, com o cumprimento da diligência, a informação que se recebeu foi o seguinte: de fato, a compensação não foi homologada naquele processo, e o contribuinte, inclusive, já pagou o crédito tributário decorrente da compensação não homologada. Então, a questão aqui é: eu estou negando provimento ao recurso por entender que, embora haja alguma controvérsia em torno da aplicação do parágrafo 17 do artigo 74, né, sobre a multa isolada, mas ela está prevista em lei vigente e que não caberia ao conselheiro do CARF negar a vigência à disposição legal, apesar de toda a controvérsia. Depois tem aquelas discussões sobre multa de caráter confiscatório, eu também estou afastando, por um precedente do Supremo Tribunal Federal vinculando a administração tributária. Falo um pouco aqui da repercussão geral nesse RE, mas é só a repercussão geral que foi decidida e não foi ainda decidida, não tem decisão definitiva sobre esse RE, portanto não vincula ao CARF. E com base nisso estou negando provimento ao recurso. Se quiserem que eu leia o voto inteiro, faço a leitura, não sei se há essa necessidade. Não, acho que a situação está bem tranquila. Não sei se alguém precisaria da leitura aí. É uma questão de decorrência. Então, assim, o mérito, né, o principal do mérito aí é a questão de decorrência
da decisão do outro processo, né, que manteve a não homologação. Ok? Todos estão tranquilos? Não pode ser por unanimidade de votos aqui, né? O recurso voluntário. Ok, então... Delcio, só uma coisa que eu não entendi. Você disse que foi você que converteu em diligência? Foi. Mas acabaram de dizer que você está fazendo um ano de casa, e aqui você está dizendo que foi em março do ano passado a sessão? Ou foi março desse ano? Não, março de 21. 21. Março deste ano. Muito rápido. Rápido? Porque eu acho que era só juntar as informações, né? Já está nesse... Porque como a gente não tem acesso como conselheiro dos contribuintes, a gente não tem acesso a... Isso leva 5 anos. Entendi agora. Foi rápido. Por unanimidade de votos, acordo nos membros colegiados negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí esse resultado ele vai ser replicado nos itens 12 e 13 da pauta. E aí nós ficamos apenas com o item 4 da pauta, né? Eu volto a perguntar o apoio se o patrono está na sala de espera. Não, presidente, o patrono não se encontra na sala de espera. Tá, então nós vamos proceder ao julgamento, né? Apesar de ter havido pedido de sustentação oral, mas como o patrono não fez presente, há a previsão expressa da portaria CARF 690 que o julgamento deve ser realizado. Então, item 4 da pauta, recorrente Gillette do Brasil, e eu sou o relator. Só um segundo. Tá dando para ouvir normal, colegas? Tá, se qualquer interrupção, vocês podem avisar, tá? Então, recurso voluntário, decisão da DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. Presente processo decorre de pedido de restituição apresentado em formulário de papel pela recorrente em 24 de agosto de 2006, por meio do qual foi pleiteado suposto excedente de saldo maior de RPJ relativo ao ano calendário 2000, no montante de 2 milhões e alguma coisa. Referido em débito, decorreria da aprovação retroativa em maio de 2004 de ampliação e diversificação da isenção do IRPJ sobre o lucro da exploração, nos termos do artigo 23, Decreto-Lei 756 de 69, referente à produção adicional de aparelhos de barbear, escova dental e cartucho de lâmina de barbear. Recorrente teria, então, providenciado a retificação da DIPJ, referente ao ano calendário de 2000, com a consideração da referida ampliação, conforme a seguir detalhado. Tá? Então, ele tinha apurado um saldo negativo de 6 milhões e 800 e apurou, com essa retificação, um saldo negativo de 8 milhões e 800, e é justamente essa diferença que está sendo pleiteada aqui no processo. O pedido foi considerado não formulado por meio do despacho decisório de folha 170, com base no parecer de folhas 68 e 170, tendo em vista se referir a período já alcançado pela decadência, conforme artigos 165.1 e 168.1 do CTN, conjunto com os atos declaratórios 3 de 2000 e 96 de 99, bem como pelo fato de haver sido formulado por pessoas sem poderes para representar a recorrente. Pois a ciência da referida decisão foi apresentada em manifestação de conformidade que se defendeu os poderes para signatário do pedido de restituição representar a recorrente perante a Receita Federal estão incluídos na procuração juntada aos autos, apresentação do pedido de restituição por meio de formulário de papel com base no direito constitucional de petição e no princípio da moralidade administrativa, que o prazo para se pleitear a restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação seria de 10 anos, contados a partir do fato gerador. E, por último, em relação aos créditos correspondentes a períodos anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar 118, de 2005, não se aplicaria o disposto no artigo 3º da referida norma. Acórdão recorrido, inicialmente entendeu-se que o pedido de restituição foi apresentado por pessoa legalmente habilitada, tá? Então foi afastada essa questão. Em seguida, quanto à apresentação do pedido de restituição por meio de formulário de papel, considerou-se que a não possibilidade de apresentação do pedido de restituição via programa Perdecompra em razão da decadência não se enquadra nas impossibilidades de utilização do programa. Destacou-se, inclusive, na decisão que não caberia a apresentação de manifestação de inconformidade em relação ao pedido de restituição considerado não formulado, mas que o referido direito teria sido concedido pela unidade de origem.
Por fim, considerou-se que o prazo para o exercício do direito de repetição de saldo negativo é de 5 anos, contado a partir da data prevista para o encerramento do período de apuração, de modo que a data da apresentação do pedido de restituição já teria decorrido o prazo prescricional. E aí eu transcrevo a emenda. Pois a ciência foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente basicamente reitera tudo quanto alegado na manifestação de inconformidade com relação à questão da prescrição. O processo foi inicialmente distribuído no âmbito da primeira turma ordinária da segunda Câmara, tendo resolvido por meio da resolução converter o julgamento em diligência, de modo a que se informasse a data da entrega da DPJ original relativa ao calendário de 2000. Tá? Eles acharam relevante essa informação. A diligência resultou na informação de folhas, e aí o processo foi redistribuído nos termos regimentais a esse conselheiro. Algum esclarecimento, eu posso ir ao voto. Se dado o recurso é tempestivo, assinado por procurador devidamente constituído. Ocorre, contudo, que o pedido de restituição apresentado pela recorrente foi considerado não formulado por meio do despacho decisório de folha 170. Nesse sentido, por ausência de previsão legal, não é cabível a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, já que tais recursos e aplicação do rito previsto no Decreto 70.235 somente tem lugar em relação às decisões que indeferirem pedido de restituição e de ressarcimento ou que não homologarem compensações realizadas, conforme artigo 74, parágrafos 9 a 11 da Lei 9.430 e artigo 48, parágrafos 1º e 2º da Instituição Normativa 600, a seguir transcritos. A decisão recorrida, inclusive, tal fato, inclusive, é reconhecido. Optou-se, entretanto, pelo julgamento da manifestação de inconformidade, uma vez que a possibilidade de apresentá-la havia constado da decisão proferida pela autoridade administrativa. E aí eu leio o trecho da decisão. Aprofundando a análise da situação, temos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da IN 600, no caso de pedido de restituição considerado não formulado, não cabe a apresentação de manifestação de inconformidade a que se refere o caput do artigo 48. Todavia, a própria unidade de origem ofereceu ao contribuinte a possibilidade de apresentação de manifestação de conformidade, razão pelo qual entendemos que deve ser concedido ao contribuinte o rito do processo administrativo fiscal aprovado pelo Decreto 70.235. Revela-se equivocada, entretanto, a decisão adotada pelos julgadores de primeira instância. É impossível se convalidar o procedimento que não encontra previsão legal, tão somente porque a autoridade administrativa equivocou-se quanto ao rito processual cabível. Os textos legais acima são cristalinos em relação às hipóteses em que são cabíveis nos processos que tratam de restituição, ressarcimento e compensação, apresentação de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário. No caso de compensação considerada não declarada e de pedido de restituição considerado não formulado, não é aplicável o rito previsto no Decreto 70.235, mas aquele estabelecido na Lei 9784 de 99, com recurso hierárquico tratado no artigo 56 da referida norma. Em decorrência do equívoco cometido pela autoridade administrativa, para não haver prejuízo ao contribuinte, o máximo que se pode admitir é que a peça recursal apresentada à guisa de manifestação de inconformidade seja acolhida como recurso hierárquico, que deve ser considerado tempestivo, já que é apresentado consoante o prazo concedido pela autoridade administrativa, já que o prazo legal para o tipo de recurso é inferior ao previsto para a manifestação de inconformidade. Nesse sentido, eu trago uma decisão da turma da terceira sessão. Primeira turma da quarta Câmara da terceira sessão. Apresentação do recurso apresentado pela recorrente pelas instâncias julgadoras. A apreciação do recurso apresentado pela recorrente pelas instâncias julgadoras, inclusive, encontra óbice na questão da competência, que macula de nulidade a decisão proferida nos presentes autos. Como se sabe, a competência é um dos requisitos de validade do ato administrativo, de modo que todo ato emanado de agente incompetente ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar o elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da administração. Esse é o texto transcrito do Gustavo Scatolino e João Trindade. Também no Decreto 70.235, a falta de competência para proferir decisões é reconhecida como causa de nulidade até o do artigo 59, inciso 2. Suposto são nulos todos os atos praticados a partir da decisão de primeira instância, inclusive, posto que os julgadores ACO não detinham competência para realizar a apreciação do recurso apresentado pela hora recorrente. A mesma razão conduz ao não conhecimento do recurso voluntário. Tudo exposto pode, por não conhecer do recurso voluntário interposto pela recorrente, e de ofício, por declarar nulidade todos os atos praticados a partir da decisão de primeira instância, inclusive
do documento folha 172 e 191 deve ser tratado como recurso hierárquico na forma do artigo 56 da Lei 9784. Então, não estou conhecendo do recurso e declarando a nulidade. Alguma discussão? Podemos ir ao voto. Paulo, só uma dúvida. Não foi aceito o pedido de compensação porque ele formulou em papel e deveria ter sido por PERDECOM, é isso? Isso. Ele não foi tomado conhecimento, né? Foi considerado não formulado. Não, Porque desde 2002, a exigência já é por PERDECOM. Desde 2002 já é o processo eletrônico. Paulo. Não, é só para esclarecer aqui, porque ele fez em 2006 o pedido, né, no papel. E desde 2002 a legislação já exige que esse pedido seja feito eletronicamente por meio de PERDECOM, por isso que não foi aceito o pedido de compensação dele. Né? Se for apresentado fora para ele apresentar em papel, ele precisa demonstrar a impossibilidade de apresentar por meio do PGD. Tá. Apresentar fora dessa situação, então o pedido é considerado não formulado. E é um grande contribuinte, né? Quer dizer, até difícil a gente, né, admitir que não teria condições de fazê-lo pelo processo eletrônico. Aqui pelo processo eletrônico não conseguia apresentar porque estava escrito, né? Isso que eu ia falar, tem alguns impedimentos do sistema, por exemplo, se você já fez um pedido sobre determinado período, determinado tributo, mesmo que tenha um crédito a mais, você não consegue transmitir um novo PERDECOM. Tem isso, né, Paulo? Tem algumas coisas, nesse caso aí, prescrito. O sistema não aceita mais, né, a transmissão, é isso. Beleza, eu entendi. Obrigado. Bom, eu estou vendo aqui que esse caso já veio para o CARF, né? Em 2011, converteu-se em diligência e ninguém levantou essa bola. Aliás, o colega Marcelo estava na turma. Estou vendo aqui seu nome. Foi o Guilherme que fez a proposta de diligência e foi unânime. Aí, 10 anos depois, a gente se apega a essa... Eu entendo o seu ponto, e teve lá a análise, de certa forma, um tanto quanto não formal, muito pouco apegada à questão formal, por parte da DRJ, né, que conheceu como considerando que, né, quais foram os termos que ele utiliza? Você até reproduziu aqui, né? Eu reproduzi. Basicamente, o que eles disseram, uma autoridade administrativa ofereceu a oportunidade dele a manifestação de conformidade, então eu tenho que julgar. Mas aí o que eu falei é uma questão de que não tinham competência para julgar. Né? Primeiro, que não existe previsão legal, e segundo, que eles não tinham competência para julgar aquele recurso. Né? A competente era a autoridade superior. Você está determinando que volte os autos à unidade de origem e eles lá resolvam se vão ou não acolher aquilo como recurso hierárquico, né? Eu estou propondo que seja reconhecido como recurso hierárquico, né? Bom, a gente nem tem como propor isso aí também. Se nós não temos competência, a gente não tem competência nem para determinar que lá se reconheça como recurso hierárquico ou qualquer outra forma, né? Mas o que me incomoda é essa questão, né, de ter passado por aqui, 10 anos já se passaram, o pedido de diligência foi para que a unidade de origem informe a data da entrega da declaração. Essa questão do conhecimento, o artigo, acho que é 63, parágrafo 5º, se eu não me engano, do regimento. Eu estou aqui sem poder acessar o regimento, mas eu acho que é o 63, parágrafo 5º, diz que no caso de resolução, todas as matérias, né, as preliminares, né, todas as matérias serão reapreciadas. Né? Eu sei, até ontem teve essa discussão, né, naquela reunião, e eu fiquei muito incomodado com aquilo, viu? Mas... A questão do conhecimento é isso daí, né, assim, a gente não fica vinculados, né, porque naquele primeiro momento a turma não levantou a questão, né? Simplesmente eles entenderam que faltava um documento, então que precisava ser realizada a diligência. Né? Mas ok.
Podemos ir ao voto? Então, Ricardo, está com você. Eu vou acompanhar o relator, mas eu confesso que fiquei um pouco constrangido com esse tempo que se passou e já ter tido uma oportunidade que o CARF de se manifestar sobre o assunto e, aparentemente, ninguém atentou para esse detalhe. Você está correto, né? Não é caso de a gente aceitar o rito de 7235, e a própria DRJ, de certa forma, declarou isso. Mas eu acompanho na sua análise do caso aí. Ok. Gustavo? Essa questão de, o cara colocou que cabe recurso, é complicado, porque se fosse uma hipótese, por exemplo, de considerar compensação não declarada, seria inclusive mais grave que essa hipótese aqui, e ainda assim se analisaria como recurso voluntário. Então, o casuísmo aqui me parece preocupante. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. André? Presidente, eu também entendo que o fato de existir um despacho dizendo que o pedido é não formulado torna esse caso bem específico e eu acompanho o relator. Ok. Cleucio? Não, desculpa, Flávio. Com o relator, presidente. Ok, Cleucio, agora sim. Presidente, eu também acompanho, especialmente, acho que aqui tem uma questão de ampla defesa envolvida, mas está assegurada de alguma maneira com essa sua conclusão, né, de que deve ser recebida a petição de folhas como recurso hierárquico. Então, em razão disso, eu acompanho realmente o voto. Ok. Marcelo? Acompanho o relator, estou dando uma olhada aqui na resolução aqui do que foi votado em 2011, né, conforme colocou bem o colega Marozzi. Realmente, assim, olhando, fazendo uma leitura bem rápida, né, atravessada, não encontrei esse fato que está sendo colocado agora pelo presidente, né, destacado naquela resolução. De fato, ali não está muito destacado essa questão da competência. Mas, como disse anteriormente, voto com o relator. Ok. Fabiana? Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, não conhecido o recurso voluntário, interposto pelo recorrente, de ofício por declarar nulidade todos os atos praticados a partir da decisão de primeira instância, inclusive, né, nos termos do relatório e voto do relator. E aí fica o registro, né, de que houve o pedido de sustentação oral, mas a patrona não se fez presente até o final do julgamento dos processos pautados para essa sessão de julgamento. Vamos encerrar a gravação, então. E ao Isaías, porque com isso nós completamos todos os processos, né, dessa sessão das 9 horas. Vou pedir ao Isaías e André